Salve pessoal, espero que todo mundo esteja bem por aí. Vamos dar seguimento à nossa série Leléu, aqui do Projeto Muda. A gente está na leitura do livro do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, a Formação e Sentido do Brasil. Antes de começar, queria só pedir desculpas, porque a nossa meta era lançar vídeos diários, né, para o pessoal ter um acompanhamento frequente da leitura, não perder o fio da meada, mas o celularzinho não aguentou o tranco de vários vídeos, então deu uma pane aí, a gente vai fazer do jeito que a gente consegue, tá? O cenário mudou um pouco porque lá fora tá chovendo, então como a gente está um tempinho já, alguns dias sem lançar nenhum vídeo, resolvi fazer aqui dentro mesmo para não demorar muito mais, tá? Aí tem a nossa singela prateleira de livros aí de fundo. Bom, vamos lá, a gente está na página 29. O caráter cultural e coparticipado dessas cerimônias tornava quase imperativo capturar os guerreiros que seriam sacrificados dentro do próprio grupo tupi. Somente estes, por compartilhar do mesmo conjunto de valores, desempenhavam à perfeição o papel que lhes era prescrito, de guerreiro altivo que dialogava soberbamente com seu matador e com aqueles que iriam devorá-lo. Comprova essa dinâmica o texto de Hans Staden, que 3 vezes foi levado à cerimônia de antropofagia e 3 vezes os índios se recusaram a comê-lo, porque chorava e se sujava, pedindo clemência. Não se comia um covarde. A antropofagia era também uma expressão do atraso relativo dos povos tupi. Comiam seus prisioneiros de guerra porque, com a rudimentariedade de seu sistema produtivo, um cativo rendia pouco mais do que consumia, não existindo, portanto, incentivos para integrá-lo à comunidade como escravo. Muitos outros povos indígenas tiveram papel na formação do povo brasileiro. Alguns deles como escravos preferenciais, por sua familiaridade com a tecnologia dos paulistas antigos, como os Parese. Outros como inimigos irreconciliáveis, imprestáveis para escravos, porque seu sistema adaptativo contrastava demais com o dos povos tupi. É o caso, por exemplo, dos Bororô, dos Chavante, dos Kayapó, dos Caingangue e dos Tapuia em geral. O contraste maior se registrou entre aquele povo mameluco, que se fazia brasileiro, e um contendor realmente capaz de ameaçá-lo, que eram os Guaicuru, também chamados índios cavaleiros. Adotando o cavalo, que para outros índios era apenas uma caça nova que se multiplicava nos campos, eles se reestruturaram como chefaturas pastoris que enfrentaram vigorosamente o invasor, infligindo-lhe derrotas e perdas que chegaram a ameaçar a expansão europeia. Um dos cronistas da expansão civilizatória sobre os seus territórios nos diz claramente que, abre aspas, pouco faltou para que exterminassem todos os espanhóis do Paraguai, fecha aspas, abre parênteses. Félix de Azara Apu de Holanda, 1986, 2.70, fecha parênteses. Francisco Rodrigues do Prado, abre parênteses, 1839, 2.1,15, fecha parênteses, membro da Comissão de Limites da América Hispânica e da Portuguesa, avaliou em 4.000 o número de paulistas mortos por eles ao longo das vias de comunicação com Cuiabá. Esses índios Guaicuru estavam como que propensos para essa via evolutiva. Primeiro, por sua própria constituição física, que maravilhou a quantos europeus os observaram na plenitude do seu desempenho. Eles são descritos como guerreiros agigantados, muitíssimos bem proporcionados, que, nos diz, abre aspas, duvido que haja na Europa povo algum que, em tantos e tantos, possa comparar-se com estes bárbaros, fecha aspas, abre parênteses, Félix de Azara Apu de Holanda, 1986, 2.78, fecha parênteses. Sanches Labrador, abre parênteses, 1910, 2.1,146, fecha parênteses. O jesuíta espanhol que os doutrinou por longos anos, falando embora de índios encolhidos debaixo de peles para fugir das frialdades impetuosas que às vezes caem sobre aquelas regiões, nos diz que, abre aspas,
não há imagem mais expressiva de um Hércules pintado. Fecha aspas. Ainda mais explicativo do seu desempenho é o fato de que, antes da chegada do europeu, os Guaicurú já impunham sua suzerania sobre povos agrícolas, forçando-os a suprir-lhes de alimentos e de servos. Testemunhos datados dos primeiros anos do século XVI nos falam deles como os povos sagazes que dominavam os Guaná, impondo-lhes relações que ele compara com o senhorio dos tátaros sobre seus vassalos. Os Imbaiás Guaicurú se tornaram ainda mais perigosos quando se alinharam aos Paiguá Guaicurú, índios de corso que lutavam com seus remos transformados em lanças de 2 pontas, que dizimaram várias monções paulistas que desciam de Vila Bela, no Alto Mato Grosso, carregadas de ouro. Sérgio Buarque de Holanda, abre parênteses, 1986, 2.82, fecha parênteses. Coletou dados de fontes primárias que avaliam de 10 a 20 e até 60 e 100 arrobas de ouro roubado aos paulistas para o escambo com os assuncenos, que assim teriam amealhado grandes fortunas. A propensão de Ehrenvolk dos Guaicurú, armada com o poderio da cavalaria, desabrochou, permitindo sua ascensão da tribalidade indiferenciada às chefaturas pastoris, capacitadas a impor cativeiro aos servos que incorporavam a seus cacicados e suzerania a numerosas tribos agrícolas. Para os íberos, que disputavam o domínio daqueles vastíssimos sertões ricos em ouro, nada podia ser melhor que alcançar a aliança dos Guaicurú para lançá-los contra seus adversários. Isso, ambos, a cada tempo, o conseguiram. Mais longamente os espanhóis, duplamente excitados para essa aliança, porque, no seu caso, a competição se somava à cobiça. É que os Guaicurú aprenderam rapidamente a praticar o escambo, preando escravos negros e também senhores e senhoras europeus e muitíssimos mamelucos, tanto quantos pudessem, para vender em Assunção. Ao descrever essas alianças, Sérgio Buarque se eriça, abre aspas, é o confronto de 2 humanidades diversas, tão heterogêneas, tão verdadeiramente ignorantes, agora sim, uma da outra, que não deixa de impor-se entre elas uma intolerância mortal. Fecha aspas. Abre parênteses, 1986, 2.59, fecha parênteses. Os Guaicurú estiveram alternativamente aliados com espanhóis e com lusitanos, sem guardar fidelidade a nenhum deles, e mesmo porque não aceitaram jamais nenhuma dominação. Aliciados e doutrinados por jesuítas, cuja missão acolheram em seus toldos, se lançaram contra os portugueses, atacando Cuiabá e Vila Bela. Abre parênteses, Labrador, 1910, fecha parênteses. Expulsos, os jesuítas se voltaram mais decididamente contra os castelhanos, atacando as cercanias de Assunção. Os Imbaiá acabaram se fixando no sul de Mato Grosso, que, em grande parte, graças a essa aliança, ficou com o Brasil, e os Paiaguá nas vizinhanças de Assunção. A Guerra do Paraguai deu, a uns e outros, suas últimas chances de glória, assaltando e saqueando populações paraguaias e brasileiras. Terminaram, por fim, despojados de seus rebanhos de gado e de suas cavalarias, debilitados pelas pestes brancas e escorchados. Sem embargo, guardaram até o fim e ainda guardam sua soberba, na forma de uma identificação orgulhosa consigo mesmos que os contrasta vigorosamente com todos os demais índios, como pude testemunhar nos anos em que convivi nas suas aldeias, por volta de 1947. Então, por enquanto é isso. Nesse vídeo a gente encerrou no começo da página 31. Peço desculpas aí pelas pronúncias erradas.
Aqui eu também trouxe esse livro que eu já li, do Hans Staden, que ele cita no comecinho da nossa leitura, Duas Viagens ao Brasil. É um livro muito interessante, também muito curioso, principalmente para o pessoal aqui da nossa região, né? Ele foi capturado ali num conflito que teve no Forte São João, como eu disse no vídeo anterior, é um dos pontos turísticos aqui de Bertioga. Então é isso. Espero que vocês estejam gostando. Por favor, quando a gente continua aí contando com a ajuda de todos para curtir, comentar, compartilhar, a galera continuar se inscrevendo no nosso canal. E é isso. Obrigado aí pela força, pessoal. Espero que vocês estejam gostando. Valeu, até a próxima.